A busca pelas melhores cachoeiras do Vale do Itajaí continua. E agora a busca em 2 municípios do Alto Vale do Itajaí. Nos municípios de Presidente Getúlio e também aqui em José Boatê. Cara, são cachoeiras maravilhosas, velho. Vambora! Estamos aqui mais uma vez atrás das melhores cachoeiras do Vale do Itajaí. Agora a gente está no município de Presidente Getúlio, onde eu vou tentar ver 2 cachoeiras. Para minha surpresa, boa parte do caminho é asfaltado. Eu tô tipo no interior de uma cidade de interior e a estrada é muito bem asfaltada até agora. Essa aqui já é uma região do Vale do Itajaí colonizado majoritariamente por italianos, embora houvesse uma forte presença indígena antes também. A gente vê uns casarões de madeira meio antigos aqui. Então a cachoeira fica numa propriedade privada. Eu falei com o proprietário ontem, vamos ali bater e pagar a taxinha de visitação. Essa aqui é a Cachoeira do Tabarelli. É o nome da família que ocupa essa propriedade já há muitos anos. E Tabarelli, italiano. E a taxa de visitação é de R$10. Não tem muito uma trilha, mais uma estrada aberta. Uma das explicações para ter tanta cachoeira aqui no Vale do Itajaí, que a gente está vendo ali, aquela formação mais alta, era a plataforma continental há muitos anos. E como essas são rochas que eram o fundo do mar e foi sendo comprimido, ou seja, uma rocha sedimentar, é muito fácil de ser erodida pelos rios e daí ficam surgindo várias quedinhas. Ali, por exemplo, tem um filetinho de água caindo. Menos de 2 km de caminhada, ela está bem ali. É promissor, hein? Uau! Caraca, olha o tamanho dessa queda, cara! Tem muito sedimento, fica muito escorregadio. Eu vou de tênis, mas mesmo assim escorrega muito. Então, e ela tá com nível um pouquinho forte, tá? Vamos ver até onde dá pra ir. Até que tá dando pra andar, o problema é chegar na água. Uhul! Tá vendo ali ao lado da cachoeira? Tem todas aquelas camadinhas. Cada camada são anos de sedimentos que foram depositados no fundo do mar. Mas é isso, vamos lá que o plano é ver mais 3 cachoeiras. Então, olha só, uma informação muito importante. Se você estiver num grupo, você vai ter que ir com um guia. Eu vim sozinho, o proprietário me deixou fazer a trilha sozinho, porque senão um guia para uma pessoa não vale a pena. Bom, eu usei a Wi-Fi dele, tracei o caminho até a Cachoeira do Sabiá, aqui em Presidente Getúlio. Nosso próximo objetivo, vamos embora. Paguei uma taxinha de R$5, comprei uma água por 3 e agora vamos seguir aqui pela estrada. Olha quem tá aqui comigo. Então vamos lá, mais uma vez é uma caminhada em estrada aberta. Ah, e aqui tem uma coisa que eu nunca vi, o tal do fio choque. Esse fio tá eletrocutado, aí você tira aqui e põe de novo. Mas ela me disse assim, se pegar choque não vai morrer. Vamos lá. O cara faz academia e vai fazer trilha no dia seguinte. Parece que eu tô subindo o Everest na estradinha aqui. Se você gosta muito de fazer trilha, é bom, ó, fortalecer as pernas, tá? Caraca! Olha onde é que ela tá vindo, ó. Agora tem um trechinho de floresta. Muito bonita aqui. Chegando lá. Aí!
Olha isso, caraca! Tô indo pelo ladinho aqui porque o poço costuma ser mais fundo lá no meio. Ai, cara, tá todo o Polo Norte aqui, ó. É isso aí, vambora. Cara, legal que aqui a gente vê aquelas camadas, todo aquele paredão ali, então, dessa mesma formação. Será que vai me dar coisa? Acho que não, né? Nem dá coisa, vaca, né? Boa tarde. Parei para tomar um café aqui, em Presidente Getúlio ainda, e tô avaliando a distância e o nível da trilha. São 700 metros e a 40 minutos daqui, eu acho que dá. Agora são 3h40. Vambora, vai. Vambora, deu tempo, agora 4h30, aqui tem um estacionamento, então, tem um senhor Rogério que cuida aqui, tem uma taxa de R$10. Esses dois municípios seguem uma lógica de colonização aqui, em que essas pequenas cidades vão sempre avançando nos vales dos rios. Então lá em Presidente Getúlio era uma cidade que avançava no vale de um rio, se eu não me engano, Rio dos Índios o nome, e agora José Boatê é um grande vale, um enorme vale do rio Hercílio. Aqui a situação é um pouquinho diferente, a gente vai entrar numa furna, andar pelo rio e chegar numa espécie de caverna, numa parte baixa do vale. Opa! Ó! Excesso de confiança dá nisso. Olha que legal isso aqui. Ah, e olha só a parada das camadas, da sedimentação. Cada camadinha aqui virou rocha. Legal, né? É quase tipo assim uma videocassetada do Faustão, cheio de obstáculos e tal. E aqui é um pouquinho escorregadio, então tem que ter um pouquinho mais de paciência. Infraestrutura nota 10 aqui, viu? Eu tô sentindo um cheiro meio presente, assim, de dejetos. Porque o que acontece? Tem algumas propriedades aqui em cima, tem gado, talvez tem galinha, porco e tal. Eu acho que daí quando chove, ó, cai tudo pra cá. Tinha um pedacinho agora há pouco que era muito cheiro mesmo, mas aqui tá, o cheiro tá melhor. Se você pensa em vir pra cá e não molhar o tênis, pode esquecer. Elas estão secas, tá? Por isso que eu tô pulando. Olha que bonito isso aqui, cara. Parece que isso foi escavado pela água, né? As rochas abriram. E aí essa cachoeira que a gente vai... Aliás, o nome dela eu nem falei, Cachoeira do Lais. É uma pronúncia alemã ou polonesa, não sei. Fica dentro das rochas. Ah, tem uns degraus assim, ó. Tá vendo? Agradeço a alma caridosa que fez isso. Cara, olha isso daqui. Tem tipo uma piscina, ó, né? Parece ser bem tranquilo de nadar. Dez para 6, quase noite, né? Mas é verão. Vamos lá completar a trilha. Eu conversei com o Rogério ali. O que acontece é que na metade da trilha eu acabei não mostrando, mas se você vier você vai sentir um cheiro estranho. Tem um confinamento de gado, os cocozinhos deles caem ali, fica um cheiro meio ruim. Mas segundo ele, dali pra frente
a água é boa. Consegui fazer as 3 cachoeiras, eu disse que eu ia fazer 4, né? Eu acho que com essas 3, cara, já dá um roteiro sensacional de cachoeiras aqui no Alto Vale do Itajaí. Ah, muito importante, todas as informações sobre como chegar nos locais das cachoeiras, os contatos, quanto eu paguei para entrar e tudo mais, vai estar tudo lá na descrição. Se cuidem e até a próxima aventura.